nosso workshop História da Igreja, sendo disponibilizado aqui de forma gratuita para todos aqueles que são amantes da Palavra de Deus, que gostam, que têm prazer em estudar a Palavra de Deus, amém? Como eu prometi, eu vou trazer aqui algumas aulas bônus, e essa daqui é a primeira. Todas essas que eu for falar sobre os apóstolos, como viveram e como morreram cada um dos apóstolos, elas são aulas bônus, amém? Elas estão aí como um complemento ao nosso workshop História da Igreja, amém? Que Deus abençoe a todos. Esse é o nosso primeiro vídeo nesse título, Como Viveram e Como Morreram cada um dos apóstolos. Vamos aí para o apóstolo André. O discípulo André era irmão de Simão Pedro. Vemos isso em Mateus capítulo 4, versículo 18, e filho de certo João. João capítulo 1, versículo de número 42. Seu nome é uma tradução do grego Andréas, que significa homem ou varone. Ambos os jovens haviam seguido o rabino, haviam seguido o ramo da pesca. Marcos 1:16. André era natural de Betsaida, do hebraico, que significa casa de pesca, uma cidade à beira do Tiberíades, sendo assim conterrâneo de Filipe. João capítulo 1, versículo 44. Pela cronologia dos evangelhos, André parece ter sido o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus, tornando-se o primeiro pescador de homens. Foi então que André se tornou seguidor de João Batista, e junto com João, o futuro discípulo, juntaram-se a Jesus após uma pregação dele. Essa passagem encontra-se em João capítulo 1, versículo 37. Pelo que podemos notar, André ele tinha uma certa facilidade em levar as pessoas a Cristo. Logo após conhecer Jesus, já vai correndo avisar o seu irmão Pedro sobre o Mestre. João capítulo 1, versículo 41. Que então se torna um discípulo de Cristo. Pedro e André tinham uma casa que parece ter abrigado Jesus no início da sua vida pública, em Cafarnaum, a cidade de Naum, a vila de Naum. Marcos capítulo 1, versículo de número 29. André sempre esteve próximo do Senhor durante a sua vida pública. Nas várias listas dos apóstolos dadas no Novo Testamento, André é sempre citado entre os 4 discípulos mais próximos de Jesus, junto com seu irmão Pedro e os outros 2 irmãos, Tiago e João. Dentre as passagens que citam este discípulo, temos a ocasião em que ele perguntou a Jesus, junto com outros discípulos, quando o templo seria destruído. Marcos capítulo 13, versículo 3. E a da multiplicação dos pães. Nesta ocasião, André leva o rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. João capítulo 6, versículo 8. Lemos também a passagem que alguns gregos vieram para Jerusalém a fim de conhecerem o Mestre, de acordo com o historiador Eusébio e o apócrifo Atos de André. Ele viveu seus últimos dias na terra dos canibais, região da Rússia, identificada na época como Sítia. Pregou também na Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia, e também na Macedônia. Segundo a tradição, ele foi crucificado, atado e não pregado, ou seja, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como a Cruz de Santo André, na cidade de Patros, onde havia sido eleito bispo. O apóstolo André é honrado como padroeiro da Rússia e também da Escócia.
e considerado o fundador da Igreja em Bizâncio, capital do Império Romano do Oriente, e posteriormente chamada de Constantinopla, motivo pelo qual ele é considerado o primeiro patriarca de Constantinopla. Amém? O primeiro patriarca considerado, pelo menos considerado, né? Como o primeiro patriarca do patriarcado da Igreja Ortodoxa é o apóstolo André. Assim como também é considerado por muitos, né? Embora nós tenhamos muita discussão com relação a isso, o apóstolo Pedro, considerado o primeiro Papa. Amém? Pelo menos na visão e na mente de algumas pessoas. Nós estamos aqui para somente anunciar a palavra de Deus. Amém? Não causar discussão na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa daqui é somente um complemento, uma aula bônus para os amados irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até os próximos vídeos. Amém e graças a Deus.